Você sabia que a Bíblia contém mensagens poderosas que não apenas se aplicam aos tempos antigos, mas também têm uma relevância profunda para os dias de hoje? O que muitos não sabem é que há profecias que foram reveladas há milênios, e algumas delas já estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Será que a Bíblia nos deixou pistas sobre os tempos modernos, os eventos atuais e até mesmo o futuro que nos espera? Se você está disposto a olhar para a Palavra de Deus de uma maneira totalmente nova, prepare-se para descobrir como 10 profecias bíblicas estão se cumprindo no mundo de hoje. As palavras que foram ditas há milhares de anos têm mais a ver com a nossa realidade do que você imagina. Neste vídeo, vamos explorar essas profecias e revelar as conexões ocultas que podem mudar a sua compreensão sobre os tempos que estamos vivendo. Fique atento, porque o que você está prestes a ouvir pode mexer com a sua fé e mudar a forma como você vê o futuro. Hoje, vamos nos aprofundar em algo fascinante e revelador: as profecias bíblicas. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas sim uma fonte de sabedoria e previsões que transcendem o tempo. Você sabia que muitas das profecias feitas por profetas como Daniel, Isaías e João no Apocalipse estão sendo cumpridas no nosso tempo? Enquanto alguns podem ver as palavras da Bíblia como meros relatos históricos, outros acreditam que ela contém verdades eternas que falam diretamente aos dias atuais. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 profecias bíblicas que já estão se realizando diante dos nossos olhos. De eventos globais a mudanças sociais e naturais, essas profecias revelam que a Bíblia não é apenas uma coleção de relatos, mas uma chave para entender o que está acontecendo agora e o que está por vir. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de descobertas e revelações que podem transformar a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor. Quando nos aprofundamos nas profecias bíblicas, encontramos uma complexidade e uma profundidade que muitas vezes desafiam nossa compreensão. A Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, está repleta de declarações sobre eventos futuros, e essas palavras estão sendo cumpridas diante de nossos olhos, muitas vezes de maneiras que podem parecer incompreensíveis. O que torna esses textos ainda mais intrigantes é a sua aplicação contínua ao longo da história e a maneira como continuam a se desdobrar nos tempos modernos. A profecia de Jesus sobre os últimos dias. Um dos primeiros e mais impactantes exemplos de profecias que parecem estar se cumprindo em nossos dias está em Mateus 24. Neste capítulo, Jesus fala aos seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos. Ele descreve uma série de eventos cataclísmicos que ocorreriam antes do seu retorno: guerras, rumores de guerras, fome, terremotos e uma crescente perseguição aos cristãos. Essas palavras, ditas há mais de 2000 anos, podem ter soado como um alerta distante, mas hoje, diante de eventos globais, elas parecem estar se materializando de maneira alarmante. Jesus afirmou que vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Mateus 24:6. O que parecia distante em tempos passados, agora se reflete em nossas realidades cotidianas. Ao longo do século XX e agora no século XXI, temos sido testemunhas de conflitos militares incessantes, como as guerras no Oriente Médio, e uma crescente tensão geopolítica em várias partes do mundo. O aumento da violência e a constante ameaça de guerra nuclear são apenas alguns dos sinais que os estudiosos apontam como sendo uma possível realização dessa profecia. Além disso, as fomes e pestes que Jesus menciona também têm sido uma realidade angustiante, com várias epidemias surgindo ao longo dos últimos anos, como o surto de Ebola, o coronavírus, Covid-19 e outras doenças que afligem o mundo. Esse cenário nos faz refletir se, de fato, essas palavras de Jesus não são apenas uma narrativa histórica, mas uma advertência profética para nossa geração. O Vale de Ossos Secos, o renascimento de Israel. Outra profecia que merece destaque é encontrada em Ezequiel 37, onde o profeta tem uma visão de um vale cheio de ossos secos que, por intervenção divina, voltam a ganhar vida. Esse momento é descrito em detalhes,
com Ezequiel sendo instruído a profetizar sobre os ossos para que eles se tornem vivos novamente. Para muitos estudiosos, essa passagem é interpretada como uma metáfora para a restauração de Israel após um longo período de dispersão. No entanto, o cumprimento literal dessa profecia ocorreu no século XX, com o renascimento do Estado de Israel em 1948. Após quase 2000 anos de diáspora, o povo judeu retornou à sua terra natal, algo que parecia impossível até então. A criação do Estado de Israel é vista por muitos como o cumprimento direto da profecia de Ezequiel, onde a nação de Israel, que estava espiritualmente e fisicamente morta, foi restaurada à sua antiga glória. O retorno dos judeus a Israel não foi apenas um ato de política e imigração, mas também um evento com profundas conotações espirituais, sendo visto por muitos como o cumprimento de uma promessa de Deus, conforme expresso em várias passagens do Antigo Testamento. Essa restauração do povo judeu e de sua terra é vista como um dos maiores sinais de que os últimos tempos estão se aproximando. A própria existência de Israel no coração do Oriente Médio, cercada por países que, em grande parte, se opõem à sua presença, é um testemunho da intervenção divina e do cumprimento das profecias bíblicas. A profecia de Apocalipse 13, a marca da besta. Um dos aspectos mais intrigantes das profecias bíblicas envolve o livro de Apocalipse, que descreve uma série de eventos cataclísmicos e misteriosos, muitos dos quais estão interligados com o retorno de Cristo e o julgamento final. Em Apocalipse 13, o apóstolo João fala sobre a ascensão de uma figura conhecida como a besta e a imposição de uma marca que será dada a todas as pessoas, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Esta marca da besta é um dos elementos mais debatidos das profecias apocalípticas. Durante séculos, essa passagem foi interpretada de diferentes maneiras. Contudo, com o advento da tecnologia moderna, a ideia de uma marca, seja física ou digital, deixou de parecer algo impossível e começou a ganhar novos contornos. Hoje, as discussões sobre chips de identificação, cartões de crédito com chips, sistemas de reconhecimento biométrico e até moedas digitais fazem com que a questão da marca da besta pareça mais relevante do que nunca. Não apenas a tecnologia tornou esse conceito mais tangível, mas também as discussões sobre controle governamental, vigilância em massa e o uso de dados pessoais levantam preocupações sobre a liberdade individual e o controle centralizado. Para alguns, isso está intimamente ligado às previsões feitas em Apocalipse, onde o governo global e os sistemas financeiros poderiam estar cada vez mais relacionados ao controle de uma única entidade. Mas será que essa marca se refere a algo mais profundo, algo simbólico ou espiritual? Muitos acreditam que a marca não seja apenas algo físico, mas também algo relacionado ao coração e à mente das pessoas, refletindo sua adesão ao sistema de valores anticristãos que a Bíblia previu. Assim, o cumprimento dessa profecia pode ser mais sutil do que imaginamos, indo além de um simples chip ou código digital. O grande engano e o anticristo. A profecia de Apocalipse também fala do surgimento do anticristo, uma figura que engana o mundo, fazendo-o seguir um caminho de destruição. Esse grande engano será, segundo as Escrituras, um dos maiores sinais do fim dos tempos. O anticristo se apresentará como um líder carismático, prometendo paz e prosperidade, mas no final, seu objetivo será enganar e destruir. Nos dias atuais, a ideia do anticristo tem sido amplamente discutida em várias culturas e religiões, com muitos acreditando que ele ainda não tenha aparecido, enquanto outros sugerem que ele pode estar entre nós, disfarçado em figuras de poder ou líderes mundiais. O fato é que, à medida que o mundo se torna mais globalizado e as questões políticas e sociais se intensificam, a ideia de um líder mundial unificando nações em torno de uma única ideologia ou sistema parece cada vez mais plausível. O grande engano também está relacionado à proliferação de falsos ensinamentos e distorções da verdade. Em tempos de redes sociais e informações instantâneas, é mais difícil distinguir a verdade da mentira,
E muitos cristãos se sentem confusos sobre o que realmente significa viver a fé genuína. A Bíblia alerta sobre o surgimento de falsos profetas e a sedução de muitos, o que é um reflexo claro da confusão espiritual que muitos enfrentam hoje. As sinais dos céus e o retorno de Cristo. Jesus também falou sobre sinais no céu que acompanhariam o fim dos tempos. Em Mateus 24, 29, ele disse: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Esses sinais cósmicos têm gerado grande especulação, principalmente no que se refere a eventos astronômicos que poderiam ser interpretados como cumprimento dessas palavras. E, de fato, houve inúmeros fenômenos astronômicos nos últimos anos, como eclipses solares e lunares, alinhamentos planetários e meteoros que despertaram o interesse de estudiosos e profetas. Esses sinais podem ser simbólicos ou literais, mas, independentemente disso, eles nos lembram da grandeza e do poder divino que controla o universo e que, no momento certo, trará um fim para o sofrimento humano e estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Agora, vamos conectar as profecias discutidas até agora com outras passagens e temas dentro da Bíblia. A interligação entre os textos sagrados nos ajuda a entender como essas profecias se alinham com o plano divino de salvação, julgamento e restauração. O retorno de Cristo, o fim das aflições. Ao longo da Bíblia, encontramos inúmeras passagens que fazem referência ao retorno de Cristo e à restauração da criação. Um dos capítulos mais profundos e significativos sobre esse evento está em Apocalipse 21, onde João descreve a visão de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Essa promessa de restauração final é uma das esperanças mais poderosas para os cristãos que aguardam ansiosamente pela segunda vinda de Cristo. Em Mateus 24:30, Jesus também faz referência ao seu retorno com grande poder e glória. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O retorno de Cristo está intimamente ligado aos sinais e profecias que estamos vendo se cumprindo nos dias de hoje. A restauração de Israel, os cataclismos naturais e as falsas doutrinas são apenas os primeiros passos para o cumprimento dessas palavras. As guerras e o clamor por paz. Em Mateus 24:6, Jesus nos diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Olhem, não se assustem. Isso deve acontecer, mas ainda não será o fim. As guerras e os conflitos são uma constante na história humana, mas a frequência e a intensidade desses eventos nos últimos tempos tem levado muitos a questionar se estamos, de fato, vivendo os últimos dias. As tensões globais, como as guerras no Oriente Médio, as disputas pelo controle de recursos e as crises humanitárias, são apenas alguns dos sinais que apontam para o cumprimento das palavras de Jesus. A busca incessante por paz é um tema recorrente, tanto nas Escrituras quanto no mundo moderno. Porém, a paz que o mundo oferece é temporária e insustentável. A verdadeira paz, que será instaurada com o retorno de Cristo, só será alcançada quando Ele estabelecer o seu reino eterno. Em Apocalipse 21:4 lemos: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem lamento, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. A necessidade de vigiar e orar. O apóstolo Paulo nos adverte, em 1 Tessalonicenses 5:6, a estar sempre vigilantes e preparados. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A Bíblia nos ensina que o retorno de Cristo será repentino e que devemos estar preparados para esse momento. Embora os sinais nos mostrem que os tempos estão se cumprindo, ninguém sabe o dia ou a hora exata em que isso acontecerá. A única coisa que podemos fazer é viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, vigiar e orar, aguardando sua volta com esperança e fé. Agora vamos adicionar um toque de suspense e teoria.
explorando o que pode estar por trás dessas profecias e os mistérios não resolvidos que geram tantas perguntas. Afinal, será que a Bíblia nos dá mais pistas sobre os eventos futuros do que estamos realmente percebendo? O que as profecias ainda guardam para os últimos dias? Vamos mergulhar nas especulações e refletir sobre o que está por vir, o Anticristo e o surgimento de uma nova ordem mundial. Com o aumento das tensões políticas e econômicas, muitos especialistas acreditam que a ascensão do Anticristo está intimamente ligada à formação de uma nova ordem mundial. Esse movimento globalizado que envolve a centralização de poder, a vigilância de massa e o controle das finanças globais poderia ser o terreno fértil para a chegada de um líder carismático que engana o mundo. O conceito de uma nova ordem mundial não é novo, mas está ganhando força à medida que as economias se interligam e as fronteiras políticas se tornam mais fluidas. Existem teorias que sugerem que o Anticristo, como descrito nas Escrituras, pode se manifestar como um líder político mundial que promete resolver os grandes problemas da humanidade, mas, na verdade, tem um plano mais sinistro. Em 2 Tessalonicenses 2, 9, 10, é dito que ele virá segundo a operação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça. A ideia de um governo mundial único, que controla aspectos como a moeda, a saúde, a segurança e até a liberdade de expressão, pode parecer uma teoria conspiratória para alguns. No entanto, muitos acreditam que estamos mais próximos do que imaginamos desse cenário, visto que as organizações internacionais e os acordos globais estão moldando um futuro onde a soberania de nações pode ser progressivamente diminuída. O papel da marca da besta. Um dos aspectos mais temidos das profecias bíblicas é a marca da besta. A descrição dela aparece em Apocalipse 13, 16, 18, onde se fala de um sistema de controle global que exige que todos recebam um sinal para poder comprar ou vender. O verso 17 diz: "E que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome." Embora essa passagem tenha sido interpretada de diferentes maneiras ao longo da história, a ideia de um controle absoluto sobre a economia global é uma teoria que vem ganhando força, especialmente em um mundo cada vez mais digital. Com a crescente adoção de tecnologias de pagamento digital, como criptomoedas, e sistemas de identificação como chips e biometria, muitos questionam se esses desenvolvimentos tecnológicos não são, de alguma forma, os primeiros passos em direção à implementação da marca da besta. À medida que a sociedade se torna mais dependente de tecnologias para realizar transações diárias, o controle sobre as pessoas se torna mais fácil de ser alcançado. A Bíblia pode estar alertando para um futuro onde a liberdade individual será restrita e a escolha de seguir a fé ou viver de acordo com a moral bíblica será colocada em uma encruzilhada com o sistema econômico global. O clamor por paz e o grande engano. Outro ponto crucial em muitas das profecias bíblicas é a aparição do grande engano, onde muitas pessoas serão seduzidas por promessas de paz e prosperidade feitas pelo Anticristo. Em Mateus 24, 24, Jesus alerta: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, para enganar, se possível, até os escolhidos." Esse grande engano não será apenas uma manipulação mental, mas uma sedução que levará as massas a acreditarem que o Anticristo é a solução para todos os seus problemas. O clamor por paz está presente em muitas das ideologias e movimentos atuais, mas conforme a Bíblia adverte, essa paz será temporária e enganosamente forjada. Será como uma falsa sensação de segurança que acabará levando ao caos e à destruição, uma vez que as verdadeiras intenções do Anticristo forem reveladas. Nesse cenário, a promessa de um mundo sem guerra, sem fome e sem sofrimento poderá ser mais sedutora do que nunca. Porém, como as Escrituras afirmam, esse mundo de paz será apenas uma preparação para um grande julgamento. O papel das nações e a profecia de Gog e Magog. A profecia de Gog e Magog, mencionada em Ezequiel 38:39,
também levanta questões sobre o futuro das nações e a guerra final entre o bem e o mal. A descrição dessa batalha envolve várias nações que se aliam para atacar Israel, e muitos estudiosos acreditam que essa guerra pode ser uma referência a um futuro conflito global. O fato de Israel estar no centro das tensões internacionais atualmente e as nações se posicionando contra ele pode ser um indicativo de que essa profecia está se aproximando de seu cumprimento. O envolvimento de países como a Rússia, que tradicionalmente é associada a Magog, e outras nações que são mencionadas como inimigas de Israel, levanta a possibilidade de que estamos nos aproximando do momento em que essas forças serão reunidas para um confronto épico. Essa batalha final, no entanto, não é apenas uma guerra física, mas também uma batalha espiritual, onde as forças do mal serão derrotadas de uma vez por todas. O retorno de Cristo e o fim de todas as coisas. O Apocalipse não é o fim, mas o começo de algo novo. O retorno de Cristo, a derrota do Anticristo e o estabelecimento do reino de Deus são o fim das aflições e a restauração da criação. No entanto, muitos acreditam que esse evento pode ocorrer de maneira ainda mais iminente do que imaginamos. O surgimento de catástrofes naturais, guerras e a crescente perseguição aos cristãos são apenas sinais de que o retorno de Cristo está mais próximo do que nunca. O momento final, quando todas as coisas serão feitas novas, será a conclusão de uma história de redenção e justiça. As profecias bíblicas não são apenas relatos antigos e distantes. Elas estão acontecendo diante dos nossos olhos, desafiando nossa compreensão do que está por vir e do que devemos fazer para nos preparar. Vimos que, ao longo dos séculos, as palavras de Jesus e dos profetas sobre os últimos tempos têm se cumprido com uma precisão alarmante. De sinais no céu, como o aumento de desastres naturais e eventos cósmicos, até os aspectos mais sombrios de uma nova ordem mundial e do aparecimento de um líder global, a Bíblia nos alerta sobre o que está por vir. O cumprimento dessas profecias exige que reflitamos sobre o papel que cada um de nós desempenha neste grande plano divino. Será que estamos atentos aos sinais e preparados para a jornada que está por vir? Ou seremos como os que foram avisados, mas ignoraram os alertas, vivendo como se o tempo fosse infinito? Ao refletirmos sobre a ascensão do Anticristo, a marca da besta e o grande engano, é importante lembrar que as Escrituras não deixam dúvidas sobre o fato de que, no final, Deus terá a última palavra. A batalha espiritual que está se desenrolando neste momento culminará em um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. Mas até lá, a vigilância é necessária. Não podemos fechar os olhos para os sinais que estão diante de nós. As profecias, embora desafiadoras e assustadoras, também são uma mensagem de esperança para aqueles que permanecem firmes na fé. Elas nos lembram de que o fim dos tempos não é o fim da história, mas o começo de algo grandioso. O retorno de Cristo trará a verdadeira paz e justiça. Mas até lá somos chamados a viver com sabedoria e discernimento. Agora, mais do que nunca, é essencial estar preparado. Se você ficou surpreso com o que descobriu sobre as profecias bíblicas e o que está se cumprindo nos nossos dias, não deixe de refletir sobre o que isso significa para a sua vida espiritual. O conhecimento é poder, e o poder da Bíblia está em suas palavras de sabedoria e alerta. Se este vídeo fez você pensar mais profundamente sobre os sinais dos tempos e o que o futuro nos reserva, deixe seu like agora mesmo. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam entender a profundidade e a relevância dessas profecias. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, pois continuaremos explorando os mistérios ocultos nas Escrituras. Além disso, se você quer saber mais sobre outros temas intrigantes como a batalha espiritual e as profecias do Apocalipse, não perca o vídeo que está aparecendo na tela agora. Clique para assistir e continue essa jornada de descobertas. Agradeço por estar conosco nesta jornada de fé e revelações. Fique atento aos sinais e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida